California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe. Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there. Trump and his loyalists, they thrive on division because it allows them to take more power and exert even more control. And by the way, Trump, he's not opposed to lawlessness and violence as long as it serves him. What more evidence do we need than January 6th? I ask everyone, take time, reflect on this perilous moment. A president who wants to be bound by no law or constitution, perpetuating a unified assault on American traditions. This is a president who in just over 140 days has fired government watchdogs that could hold him. Essa fala que você acabou de ouvir foi do Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. A gente sabe que a Califórnia está recebendo uma ofensiva muito grande do Trump, exatamente porque ali se iniciou as grandes manifestações contra a política imigratória trumpista. E que me chama a atenção nessa fala do Gavin Newsom é uma coisa que a gente já vem alertando, eu principalmente desde o processo eleitoral trumpista, que é o processo de ascensão totalitária. E o governador da Califórnia deixa bem claro, e ele faz uma fala que eu corroboro completamente. Ascensões totalitárias começam dessa forma. Primeiro, retirando os direitos das minorias, dos invisíveis sociais, para depois retirar os direitos de todos. E esse é inclusive o alerta que ele faz nos primeiros 30 segundos do vídeo. Essas manifestações em Los Angeles, que estão cada vez mais fortes, estão sendo coibidas com muita violência pelo governo federal. Primeiro que o governo federal americano está, de uma certa forma, passando por cima do governo estadual quando ele manda tropas para Los Angeles. A gente está falando de fuzileiros navais e também da Guarda Nacional Americana, que foi destacada para a Califórnia para conter os protestos. Esses protestos não estão isolados só em Los Angeles, estão se espalhando por todos os Estados Unidos. E a lógica desses protestos é o seguinte, é a forma como a política imigratória do Trump está sendo feita. Ela praticamente invade a casa das pessoas, os agentes da imigração arrancam essas pessoas lá, sem processo de julgamento, sem uma acusação formal, prendem, ninguém sabe o paradeiro dessas pessoas e famílias são literalmente separadas nesse processo. Há muitos relatos de mães sendo separadas de filhos e isso não é a primeira vez que acontece. No primeiro governo Trump, a gente tem aquela cena emblemática das gaiolas com as crianças. Até hoje, muitas crianças estão desaparecidas depois de terem sido separadas na fronteira por seus pais pelo governo Trump. Você pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com isso tudo? Primeiro que o Trump faz parte de uma extrema-direita. Segundo, que essa extrema-direita ela não é localizada nos Estados Unidos, ela é uma extrema-direita coordenada. Ela é uma extrema-direita que tem tentáculos em todos os cantos. Para dar um exemplo para vocês, o Milley, que é extrema-direita aqui na América Latina, estava ontem batendo um papo super amistoso com o Netanyahu, que é a extrema-direita de Israel. Ambos fazem parte do mesmo grupo político do Trump. E sim, ambos também têm características extremamente totalitárias em seus países e estão destruindo o processo democrático para a manutenção desse totalitarismo de extrema-direita. E isso também mostra uma falha de análise de muitos campos, tanto progressistas como de esquerda, que realmente acreditaram que o governo Trump poderia ser menos pior do que o governo Biden. Não é. É muito pior para o mundo. E falando especificamente dos Estados Unidos, sim, existe uma possibilidade, sim, dos Estados Unidos entrar no processo de guerra civil. Porque a guerra civil ela não precisa de um trabalho ideológico. Eu vi algumas pessoas dizendo assim, é impossível ter guerra civil. As pessoas estão confundindo guerra civil com revolução. Revolução nos Estados Unidos é possível? Praticamente impossível. Mas uma guerra civil é consequência de desordem, caos social. E sim, talvez o Trump, para se manter no poder, porque ele só tem direito a um mandato, porque cada presidente dos Estados Unidos só pode ter 2 mandatos, ele pode sim insuflar uma situação de desorganização da sociedade para o governo poder agir. Inclusive, no caso da Califórnia, ele tentou aplicar uma lei do início do século XX, dizendo que há uma insurreição contra o governo federal. Ele também já chegou a dizer que o Gavin Newsom deve ser preso. Então a gente está vendo uma ascensão totalitária ao vivo. Esse século XXI, ele está assim, parece que, um remember, parece até que a gente está vendo
uma espécie de remake do pior do século XX. Eu acho que é isso. O século XXI tá virando um remake do pior do século XX. Temos genocídios, temos a ascensão totalitária de extrema-direita, e a gente vai ver se a sociedade civil do mundo entendeu o que aconteceu no século XX ou vai aceitar o remake caladinho e vai ser um remake muito piorado.